Ok. Então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de gestão de pessoas, né? E hoje, conforme nós havíamos combinado, vamos dar sequência sobre a nossa conversa no que diz respeito ao modelo, né? O modelo de gestão de pessoas. E hoje, de uma forma mais específica, nós vamos tratar de alguns componentes, né, básicos aí do modelo de gestão de pessoas. De uma forma geral, tudo aquilo que interfere de alguma maneira nas relações organizacionais pode ser considerado um componente do modelo de gestão de pessoas, né? Então, o comportamento organizacional ele não é produto, né, direto de um processo de gestão. Ele é o resultado das relações pessoais e interpessoais, portanto, sociais, que ocorrem na empresa. Gestão de pessoas, em última instância, significa orientar e direcionar esse agregado de interações humanas. Muito longe de qualquer processo equivocadamente concebido que leva as pessoas a serem manipuladas, né? Persuadidas de forma incorreta, né? Então, o modelo de gestão de pessoas, ele procura orientar e dar um direcionamento, um norte. A conduta corporativa, ela é muito clara, né? A partir desses componentes que estão formalmente inseridos no modelo de gestão de pessoas. Podem me interromper quando for necessário, tá bom? Não se preocupe. Então, se nós considerarmos isso, definir uma estratégia, né, e a implementação de uma diretriz ou de um conjunto de diretrizes com impactos no comportamento dos empregados, dos funcionários, a fusão ou a transferência de uma unidade organizacional para uma outra, ou ainda a busca de uma nova postura de atendimento ao cliente, são intervenções exclusivas, específicas do ambiente de gestão de pessoas. Então, quando a gente, né, alguns autores, a literatura tem uma vasta gama de trabalhos publicados que discute, por exemplo, qualidade no atendimento ao cliente. Bom, todos nós sabemos o quanto isso é importante, mas o que não sabemos, né, ou pelo menos o que não é visto no primeiro plano, e aqui nós estamos discutindo, é que esse ou essa qualidade, esse nível de qualidade, essa qualidade per si, ela é resultado, né, ela é fruto de um processo de gestão de pessoas muito bem implementado, executado e monitorado. Então, uma empresa, para ela chegar à excelência de atendimento, à excelência na oferta de um determinado serviço, de um determinado produto, né, a um ganho de conceito de marca no mercado, isso tudo passa necessariamente pela gestão de pessoas. Gestão de pessoas é muito mais do que você ter um espaço adequado para o trabalho. É também isso. Gestão de pessoas é muito mais do que você cuidar dos aspectos higiênicos, por assim dizer, e aí não me refiro só à questão de limpeza, mas de iluminação, de ventilação, de bem-estar. É também. Mas é muito mais do que isso. São estratégias que, ao serem implementadas no âmbito corporativo, né, envolvendo todos os atores necessários e ligados ao processo, vai proporcionar qualidade última, né? Seja em processo, seja em serviços, seja no produto, seja na imagem organizacional, e assim
sucessivamente. Então, essa concordância, né, com essa perspectiva, implica o reconhecer que os limites entre o que é especialidade de recursos humanos e o que está na área de atuação dos planejadores estratégicos, ou dos gestores de produção, por exemplo, ou ainda de marketing, são muito tênues, né? E é difícil você fazer essa determinação. E isso não contribui para diminuir a importância da área de gestão de pessoas, pelo contrário. Você E essa situação que eu acabei de colocar acaba corroborando aquilo que eu afirmei agora há pouco, no sentido de que é estratégico a gestão de pessoas no âmbito corporativo, uma vez que essas decisões que vão refletir numa postura sólida da empresa, em termos de qualidade, em termos de market share, em termos de posicionamento de mercado, em termos de vantagem competitiva, está, sobretudo, sustentado na forma como o modelo de gestão daquela organização está sendo implementado e executado. E aí, é claro, mesmo que você tenha um gestor diretamente ligado ao campo estratégico, o gestor de produção, o gestor financeiro, o diretor comercial, né, diretor de vendas, e assim sucessivamente, eles também são atores, né, são players que estão envolvidos nesse processo de gestão de pessoas. Uma vez que a gestão de pessoas, ela não está focada só em determinados níveis hierárquicos. Há, sim, políticas, diretrizes, processos, procedimentos diferenciados, adequados, customizados para cada nível organizacional, mas não que exista algum nível organizacional, seja ele estratégico, seja tático, seja operacional, que não esteja subordinado, por assim dizer, aos recursos humanos, ou que não receba influência da área de gestão de recursos humanos. Então, para fins didáticos, né, que é o que nós nos propomos aqui nessa tarde, e para criar pelo menos uma delimitação, né, de campos teóricos de pesquisa, nós vamos circunscrever os elementos que compõem o modelo de gestão de pessoas. Por quê? Porque eles estão presentes em praticamente todas as organizações, né? Mas não são identificados de imediato, porque se manifestam de diferentes maneiras. Alguns mais formalizados, outros menos formalizados, consolidados em uma estrutura organizacional própria, ou eles podem estar dispersos e pouco tangíveis, o que vai depender fundamentalmente de uma maior ou menor consciência que a própria empresa tem da importância de agir organizadamente sobre o comportamento humano aplicado ao trabalho. Então, às vezes, isso acontece muito nos alunos que eu oriento no trabalho de estágio, né? Vamos fazer um levantamento setorial. Ah, professor, a empresa é muito pequena, é uma empresa familiar, e acaba que um único funcionário, ou um único gerente, ou uma única pessoa faz duas, três funções, e às vezes a gente perde um pouco de vista essa tangibilidade desse modelo de gestão de pessoas. Mas eu quero aqui fazer coro com a literatura de que, embora ela tenha, ou esse modelo, né, se apresente de forma com menor nível de formalização acentuado, né, baixo, ele existe. E é preciso, né, na nossa capacidade técnica, formativa, de conseguir fazer esse diagnóstico e levantar
essas características desse modelo. Bom, eu até digo que quando a empresa se põe, né, se apresenta dessa forma, não tão visível, você acaba sendo mais capacitado no seu exercício de estágio, de aplicabilidade dos seus conhecimentos técnicos. Porque se você vai numa empresa grande, muito bem estruturada, formalizada, vão abrir uma gaveta ou um arquivo virtual e vão dizer, olha, todos os manuais, políticas, procedimentos, corpo de diretrizes, de RH, de gestão de pessoas, está tudo aí. Você vai passar lá uns 15 dias compilando o material. Aí eu pergunto, o que é que você aprendeu? Quase nada, para não dizer nada. Mas quando você tem o desafio de olhar para uma empresa e já de primeiro plano observar que ela não tem isso muito bem sistematizado, ou até que ela não tem mesmo isso formalizado, você precisa fazer essa leitura, né, desses procedimentos, dessas diretrizes, dessas políticas e desses processos. É isso que a gente vai ver de uma forma mais individualizada a partir de agora, tá bom? Então, embora a gestão de pessoas abranja, acima de tudo, um determinado padrão de atitudes e posturas, né, que são observáveis por um analista externo, por exemplo, é possível decompô-lo em elementos menos abstratos, né? E eu entendo que essa decomposição desses elementos menos abstratos, ou mais concretos, né, vai ajudar vocês a olharem para essa organização que eu citei agora, esse exemplo de organização, esse tipo de organização que é menor, que tem uma menor formalização, que tem uma estrutura organizacional não tão bem assim explícita, né? Então isso vai ajudar. Então a teoria vale para todos, né? Muito embora se considera também que essa mesma teoria ela subsidia a organização maior, que hoje já está estruturada, e ela também é retroalimentada, né? Porque essas organizações são passíveis de serem estudadas também. Nesse método do estudo de caso, né, a maioria das teorias que chega para nós hoje está saindo nos principais journals americanos, principais revistas do campo da ciência, da administração, perpassam necessariamente por conjunturas sociais, corporativas, né, e, sobretudo, pelos cases, né, de estudo. Então, os componentes que nós podemos chamar de formais de um modelo de gestão de pessoas, eles se definem por princípios. Guardem bem isso, princípios, políticas e processos. Princípios, políticas e processos que vão interferir nas relações humanas no âmbito da organização. Ok? Até mesmo dentro das nossas casas, em maior ou menor grau de visibilidade, nós temos princípios, nós temos políticas e nós temos processos, mesmo que eles não estejam sistematizados. Nós estamos submetidos a esse conjunto de fatores ou componentes. Bom, vamos ver cada um desses três separadamente. Então, por princípios, eu quero dizer aquelas orientações de valor, crenças básicas que determinam o modelo e são adotados pela empresa. Aqui é a primeira observação que nós precisamos fazer, que nenhum princípio ou nenhum conjunto de princípios deve estar escrito, estabelecido na política, perdão, dentro de gestão de pessoas, da área de gestão de pessoas, que não estejam devidamente ancorados nos princípios
da própria corporação, nas crenças, nos valores da própria corporação. Deve-se dar especial destaque, né, para aquelas que nós já referimos anteriormente como fundamentais na definição da cultura de uma organização. Por exemplo, o significado do homem e o significado do trabalho. E por que não dizermos o significado oriundo dessa relação homem-trabalho? Veja que o exemplo de uma das maiores organizações bancárias brasileiras, né, o Itaú Unibanco, por exemplo, ao definir a sua estratégia de negócio lá no seu início, pode ser que hoje ela já tenha passado por uma remodelação. Aqui está no início da década de 90, né? Não tinha nem comprado o Itaú ainda, era só Unibanco, hoje é Itaú Unibanco. Ela optou pela seguinte formulação de princípio: é nossa diretriz, abre aspas, é nossa diretriz estratégica atender de forma equilibrada aos interesses de clientes, acionistas e funcionários. Atender de forma equilibrada aos nossos clientes, acionistas e funcionários. Então, o que a empresa quer com isso? Com isso, a empresa quer tornar público que ela defende uma cultura na qual esses três agentes organizacionais, cliente, acionista e funcionários, eles têm igual valor. Eles estão no mesmo patamar. Eles não devem ser tratados com diferença. Ok? Então, o princípio é isso. É algo mais basilar, fundante, sustentador, né? Vamos continuar. Sem dúvida, essa postura, né, vai demonstrar uma definição de princípios de gestão de pessoas que vai, no futuro, ou a partir daquele ponto, né, orientar as características estruturais do modelo de gestão de pessoas que será adotado, ou que está sendo adotado. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui, que é bastante emblemático, é o da própria Disney, né? Ao definir, dentro dos seus princípios, valores como honestidade, integridade, respeito, determinação, diversidade, essa corporação americana estabelece parâmetros de relacionamento entre as pessoas e, obviamente, das pessoas com a organização. E o modelo de gestão de pessoas irá não só segui-los e respeitá-los, como também reforçar esses valores na cultura da organização. Lembra o que nós vimos na aula passada? Que a cultura, ela permeia a organização, ela vem de fora, e quando a corporação assimila essa cultura, nós temos então a cultura corporativa, a cultura organizacional, que também vai refletir no seu ambiente externo. Então, é uma troca, né, por assim dizer. Ok? E isso, aqui especificamente falando de princípios, onde nós temos a determinação, esse conjunto de crenças, de valores mais fundantes, né, princípios mais elementares, que eles não devem ser feridos. É como se a gente usasse hoje a Constituição, dissesse, olha, a gente sabe, né, que nenhuma lei pode ferir os princípios constitucionais. Então, quando se tem uma lei, né, que fere o princípio constitucional, ela é nula de pleno direito, né? Ela não se sustenta, tá? Por quê? Porque a Constituição
é a Carta Magna, a Carta de Princípios fundantes da democracia do nosso país, né? E de outros países democráticos espalhados aí pelo mundo, né? Que, salvo memória, o mais antigo é o Reino Unido, né? Cuja Constituição foi escrita no século XIII, 1215, se não me falha a memória. Isso só para fazer um paralelo, né? Para vocês entenderem a importância dessa boa, correta determinação dos princípios que vão dar sustentação aí ao modelo de gestão de pessoas. Bom, falaremos agora de políticas, né? As políticas, por sua vez, elas estabelecem diretrizes de atuação que buscam objetivos de médio e de longo prazo para as relações organizacionais. Vejam que uma breve observação de princípios para políticas, né, é que políticas já torna algo mais próximo da ação, por assim dizer, já é um encaminhamento para a ação. Ao passo que princípio, e aqui eu não estou falando de grau de importância, princípios, está mais na sustentação. Por isso que vem primeiro, e essa ordem é importante: princípios, políticas e processos. Políticas, você já começa a discutir as ações de uma forma mais global. E no terceiro passo, que são os processos, nós vamos ver essas ações sendo discutidas de modo em etapas, né? Divididos. Tá? Isso é uma observação macro, tá bom? Então, em geral, essas políticas são orientadoras e integradoras dos processos voltados especificamente para a gestão de pessoas. Outra observação que eu preciso fazer para vocês aqui em relação a princípios, para que vocês tenham uma boa diferenciação, é que enquanto os princípios faz um apontamento macro, né, e não está especificamente destinado à gestão de pessoas, mas à organização como um todo, políticas de gestão de pessoas ou políticas de recursos humanos, nós vamos ter agora já um nível de especificidade muito maior, porque agora nós estamos falando de políticas voltadas para um determinado departamento ou setor corporativo. No nosso caso aqui, o setor de recursos humanos ou gestão de pessoas, como vocês quiserem chamar. Um outro exemplo antigo, mas bastante clássico, a Xerox do Brasil, né? Ela definia, abre aspas, a Xerox deve ser capaz de atrair e reter profissionais qualificados para diversas funções do negócio. Para isso, o mercado, outras empresas, é acompanhado continuamente, visando alinhar nossa estrutura de salários e conjunto de benefícios às empresas mais modernas do mercado. Fecha aspas. Vejam que esse exemplo da Xerox, embora antigo, mas eu não estou me importando aqui com a validade, até porque não tem prazo de validade, mas é porque são exemplos, né? São casos reais que ilustram muito bem a teoria que a gente acabou de estabelecer, né? Vejam que a política da Xerox, no caso aqui, eles já fazem focado para a recrutamento e seleção de pessoas, e também a retenção de talentos, a retenção de funcionários. Por quê? Porque eles têm na política uma, um, o, vamos dizer, uma diretriz muito clara que é o quê? Acompanhar as tendências de mercado. Ou seja, a Xerox está remunerando o funcionário com cargo equivalente, da mesma forma que o mercado está apontando?
está melhor, está acima, com isso eu consigo aumentar o meu nível de retenção, a minha eficiência de retenção nos talentos, né? Esse é um indicador importante para a empresa mensurar aí o seu sucesso na gestão de pessoas, né? E aí a empresa coloca não só salários, mas também o conjunto de benefícios como um todo. Então, nesse caso aqui em especial, mais uma vez, nós vamos ter estabelecidos de uma forma pública parâmetros que orientam as práticas de gestão, elementos que balizam as práticas de gestão de salários e benefícios, né, que devem ser conhecidos e validados e aplicados a toda a organização, proporcional e de forma equivalente e equitativa a seus mais diversos cargos e funções, né? Obviamente, considerando aí os níveis de autoridade, de responsabilidade, conforme vocês viram isso em teoria da organização, né? E, por fim, os processos, né? Então, os processos, dentro dos componentes, está aí no terceiro grupo, né? Terceiro grupo, são os elementos mais visíveis do modelo, mais visíveis. E boa parte da literatura sobre recursos humanos tem se dedicado exclusivamente a eles. Seria a parte mais aplicada, mais tangível desse processo de gestão de pessoas. Então, processos pode ser definido como cursos de ação previamente estabelecidos ou previamente determinados, lembrando, obedecendo aos princípios e às políticas, porque vem aí numa descendência, não podem ultrapassar os limites dos princípios de gestão e visam alcançar os objetivos traçados e orientados pelas políticas específicas. Então, os processos, como modelo, como componentes, perdão, trabalha aqui nesse limiar. Sob, né? Abaixo, né? Não pode ultrapassar os princípios. E aqui, as políticas que determinaram os objetivos a ser alcançado, então os processos são aqueles como, quais ferramentas, de que modo esses objetivos estabelecidos pela política vai ser alcançado. Isso é processo. Eles são instrumentalizados por uma ou mais ferramentas de gestão, que, obviamente, pressupõem procedimentos específicos. Aquela proposta anterior ali da Xerox, de política, quando diz que no seu processo de atrair e reter profissionais qualificados para as diversas funções do mercado, e que, para isso, né, ela acompanha continuamente esse mercado, né, de forma a alinhar, buscando alinhar a estrutura de salários em conjunto e conjunto de benefícios com as empresas mais modernas desse mercado, quer dizer, aquelas que estão na linha de frente, aquelas que são referência. Então, como é que ela pode fazer isso? Agora, os os processos, é o que vai estabelecer como isso vai ser feito. Então, terão pessoas que monitorarão as informações destas empresas, consideradas empresas de referência nesse mercado, né? Quais são as políticas que essas empresas estão praticando, de que forma essa leitura vai ser feita em revistas especializadas, em jornais de grande circulação que fazem esse tipo de publicação, né? Em fontes informais, né? Buscando informações com analistas desse mercado, especializados nesses mercados, né? Empresas de consultoria e assessoria
específicas desses mercados, né? Em grandes conferências, grandes feiras de oportunidades de negócio, né, onde uma empresa está ali demonstrando seus serviços, seus processos, seus projetos, seus produtos, mas também está conversando com pessoas de outras corporações, de outras de concorrentes, das empresas líderes no mercado. Então, essa busca, né, e essa troca de informação, ela acontece muito, muito no contexto corporativo, né? Sobretudo aí, questão também do próprio networking, que acaba sendo utilizado beneficamente nesse sentido, né? Então, nós podemos caracterizar como processo de gestão os planos de cargos e salários, né? Planos de capacitação e de sucessão, né? Administração de carreiras e as avaliações de desempenho e de performance de pessoal. Isso é fundamental, né? Por que uma empresa paga por níveis de capacitação? Isso, se o funcionário, a empresa, além de ela investir na capacitação do funcionário, ela também cria, né? Ela cria condições no seu plano de carreira, no seu plano de cargos e salários, para que, quando o funcionário se qualifica e alcança um patamar mais elevado de conhecimento, portanto, com condições de entregar mais resultados, ou de fazer uma entrega com maior valor agregado, a empresa vai e bonifica isso. E isso já está estabelecido no seu plano. Isso é um exemplo clássico, factível e muito utilizado como exemplo de processo aí para atender os objetivos da política de gestão de pessoas. Pesquisas salariais, pesquisas de clima organizacional, diagnósticos de cultura, são exemplos de processos e ferramentas que compõem um modelo de gestão de pessoas. O importante, quando se fala em processos, é que somente ganha um sentido efetivo num determinado contexto que é dado. Ou seja, o processo depende de um princípio ou crença que lhe dê conteúdo e direção e de sua capacidade de interferir nas relações organizacionais. Na verdade, aqui eu estou dizendo aquilo que eu já disse, eu estou repetindo. Esses processos só vão fazer sentido se eles estiverem, de fato, organizados de modo a alcançar efetivamente os objetivos, as metas estabelecidos pelas políticas e circunscritos aos princípios anteriormente estabelecidos para a empresa como um todo, né? Então, somente dessa forma um processo pode cumprir o seu papel de orientar ou de estimular o comportamento humano na empresa. Então, a orientação e o estímulo ao comportamento humano na empresa, ele acontece, sobretudo, a partir desse correto alinhamento entre princípios, políticas e processos. E isso é responsabilidade de vocês. Isso é responsabilidade do gestor. Esse alinhamento é fundamental. Porque senão a empresa cai num ativismo corporativo, achando que está influenciando positivamente o comportamento dos funcionários, e quando ela vai mensurar, se é que mensura, ela vai observar que tudo que ela gastou, energia, recurso, capital, não teve resultado. Por quê? Porque não houve um alinhamento entre princípios políticos e processos. Então, isso é fundamental. Então, é fundamental não somente ter princípios políticos e processos, mas que eles estejam devidamente alinhados. Caminhando para o final, é preciso dizer que integra ainda esse modelo de gestão de uma organização o estilo de vida de gestão, ou o estilo de gestão, perdão,
dos gerentes diretos, que estão diretamente ali na linha de frente das equipes de trabalho. Em outras palavras, eu diria que a maneira pela qual o gestor atua ao estabelecer limites ou estimular determinados padrões de comportamento vai interferir diretamente nesses padrões de comportamento. E isso é vamos dizer, um componente fundamental do modelo de gestão. Olha a importância de um gestor, seja no nível estratégico, seja no nível tático. Eu diria que hoje, talvez, o grande gargalo das organizações, pelo menos brasileiras, e aquelas que eu tenho tido a oportunidade de conhecer, de ler, de visitar, o grande gargalo está no nível tático, é a gerência tática. Por quê? Porque essa gerência é também um componente do modelo de gestão. E se ele não estiver com com esses princípios, com essas políticas e com esses processos muito bem internalizados, alinhados e concebidos na prática, de modo que as suas ações, a sua atuação sobre o corpo de pessoas, de funcionários, mostre evidências indiscutíveis dessa simetria, então se terá aí sérios problemas. Em outras palavras, a necessidade de que esse gerente tático tenha muito bem internalizado os princípios, as políticas e os processos, e os tenha numa total simetria, e as suas ações práticas coadunem, ratifiquem, exemplifiquem, falem sem palavras a existência, demonstrem a existência dessa simetria, dessa coerência, é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Pela orientação dos processos de capacitação gerencial, ou mesmo da simples divulgação dos perfis de comportamento desejados, a empresa procura intervir no estilo gerencial praticado por suas chefias, dando coerência ao modelo. Vejam que eu já usei essa expressão, coerência. É claro que a organização vai propor gestão, vai propor caminhos para cuidar, de modo que haja sempre uma simetria e uma coerência muito bem sólida entre todo esse arcabouço que compõe um modelo de gestão de pessoas, digo, os princípios, as políticas e os processos, e também o comportamento gerencial, estejam completamente alinhados e então possam influenciar positivamente no alcance dos resultados, no atendimento dos objetivos estabelecidos nas políticas, né? Isso é fundamental. A experiência prática tem demonstrado que, dentre todos os componentes do modelo de gestão de pessoas, esse talvez seja o mais crítico. Esse que eu acabei de falar para vocês, o último. O estilo de gestão dos gerentes. O estilo de gestão dos gerentes. Então, conflui para o gerente todo o processo de gestão. As ferramentas tomam vida quando são por ele utilizadas, e sua inadequação põe em risco toda a composição do modelo. Então, visto que esse componente, ou seja, o estilo de gestão dos gerentes, é um componente considerado mais delicado, né? O mais crítico, ele pode ser uma mola propulsora
para ganhos elevados, se esse estilo de gestão estiver completamente alinhado a todo o processo diretivo e gerencial, mas pode ser também um fator de alto risco, que pode colocar em xeque toda a composição do modelo e, consequentemente, trazendo perdas, prejuízos significativos à organização. Portanto, o desenho organizacional, ou seja, a maneira pela qual o modelo opera, a estrutura específica de organização do trabalho dos profissionais especializados e a forma pela qual eles prestam serviços a seus clientes também podem ser constituídos elementos de um modelo. Essas características, embora de extrema relevância, não são tratadas de uma forma mais específicas nesse nosso curso, haja vista o fato de não termos tempo hábil para isso, né? Mas eu espero que nessa aula tenha ficado claro para vocês os principais, os fundamentais, os componentes críticos de um modelo de gestão de negócios. E recapitulando, princípios gerais que abrangem toda a corporação, políticas, agora embasadas nos princípios gerais, portanto, políticas específicas de recursos humanos, e processos, que é uma resposta, o como os objetivos estabelecidos nas políticas serão alcançadas. E também o estilo de gestão dos gerentes, colocado aqui como um fator mais crítico, como componente do modelo de gestão que deve ser muito bem gerenciado. Portanto, as empresas hoje têm investido significativa quantidade de recursos, seja tempo, seja capital, na capacitação dos seus gerentes, né? Que está para além de uma capacitação técnica, né? É uma capacitação no nível de gestão mesmo. E é nesse nível que vocês entrarão por mercado, né? É nesse nível em que vocês atuarão, assim, estrategicamente. Então, estejam preparados, porque isso vai exigir bastante, bastante de vocês. Então, tivemos aqui 45 minutos de vídeo. Eu agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco, esse vídeo, essa aula estará disponibilizada no canal do Seu Agro no YouTube. Peço que quando vocês assistirem possam curtir, compartilhar, se inscrevam no canal também para que vocês possam aí receber, né, sempre que um vídeo for colocado, uma nova aula for colocada, vocês prontamente são avisados, não precisam entrar de repente no AVA para saber disso, tá bom? Até quarta-feira que vem, se a nossa aula for assíncrona, ou seja, se eu gravar ela antes, eu mando para vocês via fórum a informação, tá bom? E o link. Um grande abraço, desejo excelente semana a todos, obrigado a todos que estão me escrevendo e desejando aqui também uma boa tarde, um bom restante de semana no chat. Tudo de bom para vocês. Abração. Tchau, tchau.